Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero vos deixar nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, depende muito da hora que você vai estar vendo esse vídeo. Quero deixar uma palavra da paz de Deus e em seguida eu quero contar duas experiências que Deus me deu pela misericórdia dele. Quero ler com vocês no livro de Mateus, capítulo 23, no versículo 23, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Aqui Jesus, ele está falando que devemos devolver o dízimo ao Senhor. Há muitas pessoas que acreditam que depois que Jesus ele veio, não há necessidade mais de devolver o dízimo, que é a 10ª parte, 10%. Só que, na verdade, o Senhor, ele não aboliu, ele não acabou com essa questão do dízimo e oferta. Aqui ele deixou claro que eles, os escribas e fariseus, eles só entregavam o dízimo, mas eles não tinham misericórdia, nem fé. E aí Jesus ele disse: não fazeis só essas coisas, não entrega só o dízimo, mas também tenha misericórdia, tenha fé. Ele não acabou com o dízimo. Tem uma outra palavra que Jesus ele falou a respeito quando vieram cobrar o imposto deles, Jesus, os discípulos. E aí o Senhor, ele disse assim, Jesus ele falou assim, olha, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Aqui Jesus estava se referindo aos dízimos, à oferta. O livro de Malaquias, ele diz que roubará o homem a Deus, todavia me roubais nos dízimos da oferta. Aí no versículo 10, ele vai dizer, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Meus irmãos, aqui, Deus ele está deixando bem claro que é necessário, sim, nós sermos fiéis a Deus e entregarmos o dízimo e as ofertas. Eu sei que muitas pessoas pensam assim, mas se eu devolver meu dízimo na igreja, alguém lá pode roubar, o pessoal da tesouraria ou o pastor. O nosso dever é devolver, fazer a nossa parte com Deus. O que eles vão fazer daí para frente é a pessoa e Deus, mas nós devemos fazer a nossa parte, para que nós não venhamos receber maldições na nossa vida por não estar devolvendo os dízimos e a oferta. E aí muitas pessoas podem falar assim, mas isso aí é o tempo da lei, isso aí é as leis de Moisés, isso aí já passou, Jesus veio e acabou com isso. Mas a Bíblia não é bem isso que diz, nós temos que seguir o que a palavra do Senhor diz, e não o que pastor, missionários dizem. É a palavra do Senhor, ela que é a verdade que nos liberta. E a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 14, você vai meditando nessa palavra e você vai vendo ali que Abraão ele entregou o dízimo. Abraão ele entregava o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. E até onde nós podemos entender na palavra do Senhor, Abraão ele veio antes de Moisés. Se Moisés veio depois e as leis juntamente com Moisés ali, o Senhor foi dando ali os mandamentos e estatutos. Como que quando Jesus veio, acabou com os dízimos e oferta? Não, porque antes da lei já se eram fiel ao dízimo do Senhor.
Então, a Bíblia diz que o povo dele está sendo destruído por falta de conhecimento, por não conhecer a Deus, não conhecer a palavra do Senhor, não buscar o Senhor. Muitas pessoas dão ouvidos ao que falam, mas não examinam a palavra do Senhor para ver se realmente aquilo está de acordo com a palavra dele. Pela misericórdia do Senhor, no ano de 2016, Deus ele me deu uma visão. Eu estava parada olhando assim para um outro lado é como se fosse um bairro. Eu estava de um lado e olhando assim um bairro, uma cidade. E de repente formou como se fosse uma nuvem. Pensa numa nuvem tenebrosa, toda escura, e ela saía delas trovões, relâmpagos, uma coisa horrível de ver. E por onde aquela nuvem passava, se descia como se fosse uma enxurrada de água, uma tempestade, uma coisa assim absurda que eu nunca vi na minha vida. E eu observando aquilo, eu ficava assim com temor, ficava com medo. E eu falava assim, meu Deus, o que é isso? Tem misericórdia. E por onde aquela nuvem passava assim no alto, as casas que estavam embaixo eram totalmente destruídas. Casas, ruas, tudo era destruído, prédios. Só que eu observava também que tinha algumas casas que essa nuvem ela se desviava, ela saía, ela ia para outro lado. Tinha casa que ela não destruía. E aí na visão eu perguntei com o Senhor, falei, meu Deus, por que que algumas casas simplesmente não são destruídas e essa nuvem horrível, ela desvia, essa tempestade? E aí o Senhor, pela infinita misericórdia dele, ele falou comigo, o que você está vendo é o devorador. E por onde ele passa, ele faz arruaça, ele estraga, ele destrói. Ele entra na vida familiar, ele entra na vida do casal, ele entra na área financeira, na saúde, e ele vai destruindo tudo que ele vê pela frente. E as casas que você está vendo que não são destruídas, são as casas das pessoas que são fiéis aos dízimos e ofertas. São fiéis ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor, ele repreende o devorador quando nós entregamos ali o nosso dízimo e oferta. É uma forma de adoração a Deus, você devolver por amor, não pode ser por tristeza, nem por obrigação, mas tem que ser por amor a Deus. Você reconhecer que o Senhor, ele foi bom para ti, Deus foi bom, ele te abençoou, ele te deu uma porta de emprego, ele te deu saúde para você trabalhar, para você ganhar o seu pão, Deus te prosperando. Então, em forma de adoração, em forma de agradecimento, você devolve o que não te pertence. É apenas 10%. E você tem 90% para você fazer aí tudo que você quer, que seja da parte boa. Tudo que seja bom, você tem aí 90% para você fazer. E 10% você devolve para o Senhor. E ali os líderes vão usar aqueles 10% para a manutenção da obra do Senhor, para a obra de Deus ali, na qual o Senhor designou para os pastores, a liderança poder fazer. E aí você está livre diante de Deus. E lembrando que você ser fiel ao dízimo e oferta, isso não quer dizer que você vai estar isento, nunca vai acontecer de você ter uma enfermidade na sua vida, você nunca vai ter um problema ou outro. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia só fala para nós sermos fiéis ao Senhor. E ele repreende o devorador. Porém, Jesus ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Nós estamos sujeitos nesse mundo a passar por enfermidades, a ter algum gasto, porque isso é natural do mundo. Nós estamos nessa terra. Aqui não há perfeição. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos ter adversidades, mas o Senhor ele é fiel e misericordioso para passar conosco pelas aflições, pelas adversidades, pelas lutas, dificuldades do dia a dia. Jesus disse isso, já basta a cada dia o seu mal. Porém, com o Senhor Jesus, nós podemos vencer.
Essa visão, pela misericórdia de Deus, Deus me deu em 2016, a respeito dos dízimos e oferta. Quando foi no ano agora de 2022, o Senhor, ele me deu uma outra visão relacionado a isso. Deus me mostrava, a Bíblia diz que era para as pessoas, para nós ficarmos atentos, vigilantes, vigiando, tomando cuidado por causa dos falsos profetas. E eu vi numa visão, pela misericórdia do Senhor, eu vi uma grande igreja. E nessa igreja, na visão, eu via que ela era toda assim, luzes estranhas. Era como se fosse uma boate, era como se fosse um lugar de festas. E ali tudo apagado e as pouquíssimas luzes que tinha acesa naquele local, naquela igreja, era luz assim, bem fraquinha, luz de cores, soltava-se fumaça ali aonde deveria ser o altar, o púlpito ali, soltava fumaça, luz, jogo de luzes, uma coisa assim bem estranha para um local, uma igreja. Mas nós sabemos que existem igrejas assim. E na visão, o Senhor me mostrava nesse altar ali, onde estava o pastor, o pregador, o dirigente ali, dessa grande igreja. E também tinha o ministério de louvor. O ministério de louvor ali, eles estavam cantando e os instrumentistas tocando. E eu via também vários demônios no meio ali. E eu fiquei assim, em choque. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, o que é isso? Vários demônios no meio desse ministério de louvor, vários demônios no meio dos instrumentistas, junto com o pastor dessa igreja. O que está acontecendo, Senhor? Tem misericórdia. E o Senhor, ele só falava para me observar, continuar vendo ali a visão que ele estava me mostrando para a misericórdia dele. E eu continuei vendo a visão e aqueles instrumentistas, eles tocando e o ministério do louvor cantando e o pastor, ele começou a pedir dinheiro. Ele começou a pedir quantias assim muito grande, valores muito altos de dinheiro. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Ele pedia dinheiro, valores de R$ 1.000, R$ 2.000, 10.000. Ele fazia vários desafios com as pessoas. Se você ama Deus, você tem que dar o seu melhor. Então você pega o seu melhor e você dá. E aqueles demônios, eles saíam ali do meio dos instrumentistas, do meio do ministério do louvor, de perto do pastor. Aqueles demônios saíam, desciam ali e eles começavam a caminhar para aquela igreja toda escura e poucas luzes. E eles começavam a tocar nas pessoas. E quando eles tocavam nas pessoas, elas ficavam emocionadas, elas ficavam, assim, sabe, emotivas e começavam a a chorar, começavam a ficar emocionadas porque estavam sendo tocadas não pelo Espírito Santo, mas por demônios. E aqueles demônios tocando naquelas pessoas, elas ficavam emocionadas e os pastores pediam aqueles valores absurdos. E as pessoas, eu via como quando mulheres pegavam suas bolsas, abriam, pegavam dinheiro. Eu via quando homens pegavam carteiras e tiravam valores ali. Eu via pessoas que pegavam seus cartões de crédito e passavam na maquininha, porque elas estavam emocionadas, não por causa de Deus, mas por influência de espíritos malignos. Então a Bíblia nos diz que nós devemos tomar cuidado, ficar atentos, porque o nosso adversário, ele está nos púlpitos, clamas, está dentro das igrejas, está passeando no meio do povo. Muitas pessoas estão desligadas, desatentas e não estão percebendo o agir do maligno. E se as pessoas estivessem ali sendo tocadas pelo Espírito Santo é uma coisa, mas não. Eram demônios que estavam ali agindo no meio. E aí o Senhor não me mostrou se aqueles pastores tinham alguma parte com Satanás, alguma coisa. Não, Deus não me mostrou isso. Mas Deus mostrou que os demônios estavam ali, agindo, juntamente com eles.
E quando os demônios estão agindo ali, provavelmente o dinheiro não será usado para a obra de Deus, não será usado para ajudar as pessoas, ajudar o próximo, mas sim para benefício próprio. E eu via, pela misericórdia do Senhor, eu via as pessoas emocionadas, entregando tudo que tinha ali naquela igreja, naquela grande igreja. O Senhor me mostrava, pela misericórdia dele. Então, igreja, ficai atento. Deus, ele em nenhum momento, ele falou para você, para mim, pegar todo o nosso dinheiro, o nosso salário, e entregar tudo na igreja. Deus não falou isso. O Senhor, ele disse para nós sermos fiéis nos dízimos e oferta. Deus, ele falou para nós vemos um irmão, uma irmã, alguém precisando de alguma ajuda, nós ajudarmos, a ajudar o próximo. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, nós devemos ajudar. E a Bíblia diz que nós devemos cuidar da nossa família. Porque aquele que não cuida da sua família, a Bíblia diz que é pior do que o incrédulo, é pior do que o ímpio, é pior do que aquele que não serve a Deus. Então, como Deus ele pode estar no meio de algo que você vai pegar todo o seu dinheiro, o seu salário, o seu suor, que você cansou, você suou para trabalhar e ganhar e receber, e aí você vai pegar todo o seu dinheiro, deixar a sua família dentro de casa, sem o alimento, sem o pão, sem a conta de luz, água, o gás pago e você entregar tudo na igreja ali. Não, Deus não está nisso. Deus não está nisso, decantarabassúrias. Porque a Bíblia diz que Deus ele quer obediência, ele não quer sacrifício. Deus não vai se agradar disso. Riandarabassuri clama arabalás. Primeiro nós devemos fazer para a nossa casa, nossa família. Primeiramente, dízimo oferta, porque é do Senhor. Em seguida, você cuida da sua família. E aí você vai cuidar do próximo. Você vai ver a necessidade daqueles que estão precisando e você vai ajudar. Porque quando o Senhor ele prospera, ele enriquece alguém, não é para apenas o seu benefício próprio, mas também para você olhar à sua esquerda e direita e ver a necessidade do seu irmão, da sua irmã. Muitas vezes você às vezes está lá na sua casa, lá 10, 15, 20 pares de sapato, e você às vezes vê uma pessoa que precisa de um sapato, de uma sandália, de uma roupa, você tem muitas, nem te serve mais, mas você não doa. E o Senhor quer que nós façamos isso, que nós amamos nosso próximo. Nós devemos ajudar as pessoas, porque o evangelho que Jesus ensinou era isso. Esse é o evangelho que Jesus ensinou. E nós amarmos uns aos outros. Nós cuidarmos de um aos outros, cuidar um dos outros. Nós ajudarmos aqueles que precisam, aqueles que necessitam. Deus ele não ensinou o evangelho para nós apenas enriquecer e só para nós. Não, mas para nós ajudarmos também quem precisa. Deus ele nos abençoa para nós abençoarmos também quem precisa. Essas duas experiências que o Senhor me deu pela misericórdia dele, eu entreguei aos irmãos, às irmãs, a todos que estão vendo este vídeo. Assim que o Senhor permitir, eu vou colocar mais, porque tem mais que o Senhor ele tem me cobrado para entregar para a igreja. Porque o Senhor ele falou para mim, o que ele mostrou e tem mostrado não é meu, é dele. E eu tenho que passar. E eu tenho feito a vontade do Senhor, mesmo que com poucas forças, louvado seja Deus, mas nós temos que fazer a vontade do Senhor. A Bíblia diz, não julga o profeta, mas julgai a profecia, julgai o que foi falado. Analisa, examina o que foi falado, o que tem sido falado neste canal. Biblicamente, medita na palavra, e o Senhor ele vai continuar falando cada vez mais ao seu coração. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos.